Fala, traders! E aí, pessoal, como é que estamos? Muito tempo que a gente não se fala, muito tempo que a gente não aparece aqui, né, para fazer vídeos e mostrar como é que tá o andamento aí das nossas operações e tudo mais. Bom, isso tem um motivo, né? Todo mundo que nos acompanha tá por dentro, tá sabendo aí de como é que foi o mercado para o nosso indicador no mês de janeiro. Nem tudo são flores, né, pessoal? A gente sabe que o mercado de renda variável ele oscila e tem meses que a gente vai bem, tem meses que a gente vai mal, tem momentos em que a bolsa vai a nosso favor, tem momentos que são bem complicados realmente. E esse mês de janeiro foi um mês tenebroso, foi um mês horrível para o nosso indicador. Nós não performamos bem, né? Comentamos isso algumas vezes nos nossos posts, né? E hoje a gente veio aqui mostrar o resultado final do mês. Então nós da Trader de Pai para Filho, independente do resultado, se foi bom, se foi ruim, se performou bem ou se performou mal, a gente vem aqui mostrar o resultado, a gente vem dar a cara a tapa, né? A gente preza muito pela transparência e pela honestidade, né, dos nossos resultados. Bom, então, como eu já tinha dito, mês de janeiro foi um mês muito ruim para nós, o nosso indicador não operou bem, né? Todo mundo sabe que o nosso indicador ele é voltado para operar em mercados de operações saudáveis, né? Que é o que a gente fala, né? O que é um mercado saudável? Quando tá tudo fluindo normalmente, onde nós temos ali operações onde o mercado ele define uma tendência, onde ele vai, digamos que ele vai ter uma tendência de alta, ele vai subir e descer, mas sempre mantendo uma tendência. E não vai ter altas volatilidades, ou seja, com movimentos muito agressivos, né? Daqueles picos de alta, picos de baixa. Então isso não é um mercado saudável. Então o mercado saudável é aquele que ele vai subindo ou ele vai descendo, né? Até mesmo que ele fique um mercado lateral, mas que ele não tenha aqueles picos, né? E o mês de janeiro, ali eu ando conversando com bastante operadores de mercado, né? Outras pessoas que utilizam outros tipos de operacional, e pelo que eu vejo, a maioria concorda com a gente, né? Que de novembro para cá foram períodos turbulentos, né? Foram períodos complicados, e aí não só para o nosso indicador aqui da Trader de Pai para Filho, mas para outros também. Eu não sei como é que foi o seu resultado, mas pelo que eu converso, no geral, de novembro para cá foram meses bem complicados de operar. Talvez para quem opere scalper, né, para quem faça operações curtas, de repente tenha tido um resultado diferente. Mas para nós, independente dos resultados dos outros, para nós os nossos resultados não foram bons, tá? Então, prezando pela transparência e pela honestidade, a gente vem aqui mostrar o resultado, e esse mês de janeiro, para nós, a gente fechou no negativo. Então, pela primeira vez, né, desde o nosso lançamento, nós sempre fechamos o mês no positivo e pela primeira vez fechamos o mês no negativo. Algumas premissas que é importante a gente passar é o seguinte, né? Quem acompanha ou você que está com o nosso indicador, né? Não é para ter fechado o mês extremamente no negativo. Nós fechamos no negativo em R$200, fechamos com menos R$200. Como é que a gente chega nesse valor, né? Então tem algumas premissas que a gente sempre comenta, sempre deixa claro para vocês, né? Questões como, por exemplo, na hora que tu for operar no índice, se tu tiver lá 2 loss, tu já encerra o dia, entendeu? Não opera mais do que se tu tiver 2 loss. No dólar, a nossa sugestão é 1 loss. Teve 1 loss, não opera mais no dia, certo? Então, assim, outra questão, gerenciamento de risco, né? Se tu já está ali no teu limite de perda da semana, limite de perda do mês, né, o que tu determinou para aquele dia, tu não opera, deixa passar. Às vezes é bom tu não operar num dia e preservar o teu capital.
Então tem que ter paciência, né? A gente sempre fala, tem que ter paciência, não pode sair operando. Então o nosso indicador ele é feito justamente para isso, né? O nosso indicador é um indicador conservador, ele é feito para te não ficar operando toda hora. Então tem que aguardar um momento. Só que para esse mês realmente não foi bom. Esperamos que para mês de fevereiro melhore, né? Deixa eu mostrar aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Olha só, como é que a gente tá? Agora é 9h50 da manhã do dia 2 de fevereiro. O mercado tá rolando aqui, ó. O mercado tá rolando, tá? Então ali tá, deixa eu aproximar aqui só para mostrar que ele tá rolando. 9h50. Mas vamos começar olhando o seguinte, ó. Olha como é que começou o mês. Olha como começou o mês de fevereiro, tá? O mês de fevereiro já começou no primeiro dia aqui, ó, nos dando uma entrada em torno de 11h15 da manhã, nos pagando quanto aqui? Ó, dando oportunidade de 1.200 pontos, tá? No primeiro momento. E depois teve outras pequenas entradas aqui, e depois teve uma outra entrada aqui, né, a 4h30 da tarde, nos dando a possibilidade de mais 1.500, 1.400 pontos, tá? Então iniciamos o mês de fevereiro muito bem, dando uma entrada bem boa aqui de 1.200 pontos, depois dando outra entrada bem boa de 1.400 pontos. Isso no dia 1º. E no dia de hoje, né? Dia de hoje o mercado está rolando. Nós já abrimos o dia, né? Batendo aí 800 pontos. Porém, essa aqui a gente não pegou. Por quê? Porque nós recomendamos não operar dentro da primeira meia hora. Então, assim, o mercado ele abriu, andou um pouquinho, né? Desenvolveu um pouquinho e aí deu uma entrada exatamente às 9 horas. Aqui foi tudo dentro do primeiro minuto, tá? Então a gente não opera essa pernada aqui de 800 pontos, a gente não pegou, tá? Então o mercado está desenrolando, está começando hoje, tá agora recém, não são nem 10 horas da manhã, a coisa está andando. Não sei como vai ficar. Esperamos novamente, né, que para fevereiro o mercado fique mais tranquilo a nosso favor. Esse mês de novembro, dezembro, janeiro, por que teve essas oscilações e por que foi tão complicado o mês? Devido à questão das eleições, né? Então teve lá o fim das eleições, depois teve as eleições, né? E aí agora teve toda aquela questão da invasão lá, né, de Brasília, depois teve a posse do presidente, enfim, a economia ela ainda está muito no seu limiar ali, ela está naquela, né, uma hora fica bom, outra hora fica ruim. Olha o dólar hoje, né, a quanto que está o dólar hoje? Vamos ver aqui, ó, aproveitar e passar aqui para o dólar. O dólar nesse momento está a R$5, né? Então ele baixou um monte. Então isso mostra que a economia está, né, bem complicada no momento, certo? O que eu vou mostrar para vocês hoje, que eu quero passar aqui, deixa eu abrir aqui uma imagem, ó. Opa, peraí, cadê a imagem? Tá aqui. Ó, primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Esse é o resultado que nós vamos postar lá nas nossas redes sociais, no nosso site, né? É o resultado que nós vamos postar lá no Instagram. Esse é o resultado que nós obtivemos este mês. Fechamos o mês no negativo, tá? Porém, se tu for ver nos outros meses, né, o histórico nosso, nós vínhamos numa ascensão, né, legal, 1.500, 1.600, 2.400, chegamos a fechar um mês de agosto com 3.900. E depois começamos ali aquela questão de eleições, né? Aí veio lá setembro, outubro, novembro, que foi o período onde começou tudo. E esse mês, janeiro de 2023, fechamos no negativo em R$200. Beleza? Tudo bem. Bonete, aonde que tu teve, quais foram as entradas? Isso nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra imagem. Ó. Então essa imagem aqui é o que nós vamos postar. Ó, se vocês estiverem escutando, é o meu cachorro latindo.
Essa imagem é o que a gente vai postar lá nas nossas redes também. Quais são os resultados, tá? Então olha só aqui, eu marquei aqui em amarelinho alguns dias que eu quero mostrar. Vocês já sabem o que é, né? Mas vou explicar para quem está chegando agora, mostrar o que são esses dias em amarelinho. Mas aqui são todas as nossas entradas, tá? Então repara no seguinte, ó. Por exemplo, no dia 1º, no dia 2, né? Nós tivemos uma entrada de loss, depois nós tivemos no índice, uma entrada de gain no dólar e uma entrada de loss no índice. Foi só isso aí, tá? Por que aqui no dia 3 nós tivemos 3 entradas de loss, sendo que bateu aqui 500 pontos, né? Ó, olha o meu alarme, esse aqui é o alarme para mostrar que são 10 horas, né? Esse aqui é o alarme que mostra que vai abrir a bolsa agora às 10 horas, então nesse horário às 10 horas é um horário que pode ter uma volatilidade alta, tá? Então tem que ficar esperto. Beleza. Então olha só, vamos dar uma olhadinha nesses amarelinhos aqui, que é o que eu queria mostrar. Mas olha só aqui, ó. Aqui nós tivemos as nossas estatísticas, tá? Nós tivemos então 16 gains e 25 loss para o mês de janeiro, né? No índice, 14 gains e 16 loss no dólar. Aí a gente pergunta o seguinte, mas Bonetti, a gente teve mais loss do que gain. Teve mais loss do que gain. Olha a nossa assertividade. A nossa assertividade no mês de janeiro foi bem baixa, tá? Porém, deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Opa, não é essa. Cadê aqui? Cadê que eu tinha deixado separado? Aqui, ó. Olhem essa outra imagem aqui. Esse aqui é o mês de dezembro, tá? No mês de dezembro nós fechamos com R$ 2.830. Olha a nossa assertividade. 35%, tá? Nós tivemos uma assertividade bem baixa, então não quer dizer que precisa ter uma assertividade muito alta. Se não me engano, teve um mês, deixa eu ver se eu acho aqui, que nós tivemos até, olha aqui, por exemplo, novembro. Olha a nossa assertividade em novembro, menos 18%. Menos 18% no índice. E mesmo assim nós fechamos no positivo, ó, R$ 960, tá? Então a assertividade ela é muito relativa. Olha só aqui, nós tivemos mais loss do que gain no índice no mês de novembro. E mesmo assim nós fechamos com 4.800 pontos, tá? Então aqui está passo a passo, ponto a ponto do que a gente fez. Beleza? Então assim, não se guiem muito pela essa questão de assertividade, tá? Então tem muita gente oferecendo no mercado aí indicadores e estratégias e setups que faz 90% de assertividade. Tem uma coisinha lá que eles não explicam, né? Que às vezes acontece assim, tu vai lá, olha um exemplo, eu vou lá, eu ganho R$10. Vamos fazer um exemplo, tá? Eu fiz 10 operações no dia. Fiz 10 operações no dia. Primeira operação, ganhei R$10. Segunda operação, R$10. Terceira, R$10. Quarta, R$10. Quinta operação, R$10. Sexta operação, R$10. Sétima, R$10. Oitava operação, R$10. Eu fiz 8 operações. Dessas 8 operações, deu cada uma delas R$10, tá? De 8 operações deu gain de R$10. Muito bem. Quantos por cento eu tenho de 10 dessas 8? Eu tenho 80% de assertividade. Beleza? Beleza. Muito bem. Aí na 9ª operação eu vou lá e ganho de novo mais R$10. Então, de 10 operações, 9 eu acertei. Então eu tenho 90% de assertividade. Muito bem. E aí na 10ª operação eu vou lá e levo um loss. Levo um loss de R$150, tá? E aí o que acontece? Eu tenho 9 operações de R$10 que deram gain e uma operação de loss de R$150. O meu stop era gigante. A minha assertividade, quanto é que é?
90%, né? Porque de 10 operações eu acertei 9 e uma só deu loss. Então a assertividade, às vezes, ela é um pega-ratão. Não se guiem pela assertividade, se guiem pelo resultado final do mês. Tá? Então não adianta eu ter 9 operações e dessas 9 eu bater lá R$10 em cada uma, eu bati R$90 e na última operação eu vou lá e perco tudo, né? Fico no negativo. A minha assertividade é 90%, tá? Então o que vale é o resultado final do mês. Então olha o exemplo aqui, né? O exemplo de novembro, nós tivemos uma assertividade negativa no índice. E tivemos aqui só no índice R$960. Já em dezembro, nós já tivemos uma assertividade baixa também, 35% no índice, 31% no dólar. E mesmo assim nós fechamos o mês num positivo até bem bom. E aí agora, né, nós fechamos ali, cadê a outra imagem? Espera aí, deixa eu só pegar a imagem correta aqui. Dezembro. Aqui. Ela já estava aqui, em janeiro. Só um pouquinho, deixa eu só separar aqui a imagem. Tá. Agora aqui, ó. Então, olha só. Janeiro, nós temos então aqui uma assertividade negativa. Então, isso, como a gente viu, não quer dizer, tá? Não quer dizer. Por que deu negativo? Porque é um cálculo feito em cima dessa quantidade de gain e dessa quantidade de loss. Mas o que importa é o resultado final. Menos 56%, mas mesmo assim a gente fechou com R$100. R$100 positivo no índice. E o que quebrou nossas pernas foi o dólar, né? O dólar a gente fechou com R$300 negativo, tá? Muito bem. Então esses são os resultados. O que eu quero ver agora é o seguinte, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no dia 2. No dia 2 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha nesses amarelinhos aqui para a gente entender o que é. Tá? Então, dia 2 de janeiro. Deixa eu colocar para cá, para a gente poder abrir para cá. E é dia 2 no índice, né? Então, vamos ver aqui. Índice. Dia 2 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha lá. Dia 9. 3. Aqui. Dia 2. Tá? Então, dia 2, nós tínhamos aquele pontinho amarelo no índice. O que significa aquele pontinho amarelo? Ah, olha só para trazer a imagem novamente. Ó. Dia 2, tinha um pontinho aqui, um risquinho. Nós não marcamos pontuação nenhuma na nossa estatística, tá? Foi 0. 0 ponto e só registramos um loss. Muito bem. Então, olha só no dia 2 de janeiro o que aconteceu. Primeiro momento, nós tivemos uma entrada aqui que a gente não pegou, que foi às 9 horas, tá? Nós recomendamos não operar nesse primeiro momento, então não pegamos. Aí depois, outra entrada aqui, né? Numa zona de reversão, a última zona de reversão, 10h20, nós tivemos aqui um loss. Muito bem, tivemos um loss aqui. Estamos então com 300 pontos. E aí depois nós tivemos aqui, ó, essa entradinha aqui, ó, uma entradinha aqui que deu quantos pontos? Olha lá, 492 pontos, 492 pontos. E aí o que acontece? Esses 492 pontos, ele já zerou o nosso loss, tá? Muito bem, só que nós não registramos aqui esse gain de 492 pontos e também não deixamos o nosso loss no 0 a 0. Digamos que eu não tivesse pego aqui 492 pontos, digamos que eu tivesse pego só 300 pontos, eu já teria trazido para o 0 a 0, certo? Então, o que seria o correto? Não seria o correto eu registrar aqui 0 loss e 0 gain? A gente ficaria no 0 a 0, né? Então, isso seria a falcatrua da nossa parte. O que acontece? Para a nossa estatística, a gente sempre falou como é que a gente faz a nossa estatística? Nós sempre registramos o gain e o loss,
tá? Então nesse caso deu 492 pontos, não deu os 500 pontos. Então a gente não registra o nosso gain, tá? A gente não registra o gain. Deixa eu só fazer uma outra coisinha aqui. Alterar uma tela. Que eu não estou enxergando o que eu estou mostrando para vocês, né? Muito bem. Então olha só ali, ó. Nós não registramos esse aqui, esses 492 pontos não registrou. Então ficou no final das contas, cadê a imagem? Ficou 0 gain e 1 loss, perfeito? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no dia 11. O que é esse amarelinho aqui que eu marquei? Dia 11 de janeiro. Achei aqui o dia. A imagem que mostra é isso aqui, né? 11 de janeiro, 0 gain e 0 loss. Beleza. O que eu quis mostrar com esse dia? Esse foi um dia que o pessoal me comentou que deveria ter sido loss, mas não. Olha como é que foi a nossa análise, tá? Dia 11 de janeiro, o mercado já abriu aqui nas zonas de reversão. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. 11 de janeiro, o mercado já abriu aqui nas zonas de reversão, tá? E aí ele deu uma entrada para nós aqui 9,6. Essas aqui a gente não pegou, tá? 9,8, 9, aqui deu uma primeira entrada 9,6. Aí aqui nós não marcamos nada e não entramos também. Por quê? Por causa dessa linha aqui, né? Essa linha aqui é o que a gente chama de bola, né? Ou bola-bola, ou milhar, ou centena, não sei como é que é na sua região, mas normalmente a gente chama de bola-bola, né? Que é onde tem ali a divisão. Se tu olhar aqui no canto, ó, vai estar ali 112.000, né? Então o preço, quando tiver o 110.000, né? 111.000, 109.000, sempre quando for 000 é uma região bem importante, tá? Eu fiz um vídeo mostrando isso um tempo atrás, que acho que é um vídeo de extras que tá lá, tá? Então, nessa região, a gente tem sempre que ficar esperto, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Ó? Ele deu uma entrada de venda aqui, e aí aqui nós não entramos porque é uma região onde mostra sempre que o preço bate e volta, tá? E olha só esse exemplo aqui, ó. O preço bateu, voltou, bateu, voltou. Chegou bem pertinho, praticamente um toque técnico e voltou. Então, é uma região onde ele bate e volta, tá? Uma parede bem forte. Então essa entrada aqui nós não registramos, tá? Nós não entramos. Depois essa outra aqui também não, justamente por causa do bola, ou do bola-bola, como vocês acharem melhor. Aí nós tivemos essa entrada aqui, tá? Aqui foi 11,20, tá? E aí aqui nós marcamos o que? Ó, deu 210 pontos. Aqui não registramos nada, né? A gente não registrou esses 200 pontos, não registrou nada, porque lembra que a gente só registra o gain ou loss. Então aqui ficou 0. Porém, tu pode ter pego 100 pontos, 50 pontos, porque tu vai protegendo a tua operação, certo? Muito bem. Aí olha só essa daqui, ó. Essa daqui deu uma entradinha às 11h44. E aí, essa entrada que ela começou para cá, veio, já estava protegida, se caso tu está operando protegido, e aí ele voltou e saiu no 0 a 0. Lembra que a nossa proteção no índice é 115 pontos, tá? Então bateu 115 pontos, mais ou menos aqui assim, ó, 115 pontos já traz para o 0 a 0. Aí aqui ele voltou, te protegeu. Quem não opera protegido, tem muita gente que opera assim, ó, ou pega gain ou pega loss, para ficar igual a nossa estatística. Não tem problema. Olha o que aconteceu aqui. Ele veio lá embaixo, deu 442 pontos e aí resolveu voltar, tá? Quem opera dessa forma, né, sem proteção, nesse caso aqui teria que ter feito o seguinte, né? Quando ele desceu e fez esses 400 pontos, no momento que ele fez o primeiro box para cima, tu sairia, tá? Nesse caso aqui, por que ele não pintou vermelho tudo? Por causa desse box verde. O nosso indicador identificou que aqui fez uma agressão forte de compra, e aí depois ele mudou. Se tivesse continuado para compra, ele ficaria verde. Porém, como o preço veio para baixo, né? Então ele se manteve branco. Ele não deu continuidade nesse candle aqui. Muito bem. Então repara que aqui nós tivemos alguns pontinhos. Agora aqui, ó,
2h46 nós tivemos também mais uns pontinhos, ó, uma entrada aqui, 273 pontos, daria para te pegar aí uns 100 pontos tranquilo, tá? Depois nós tivemos essa entrada aqui que ficou protegida, né? Entrou aqui, deixa eu botar para cá, tá? Ficou, aliás, essa aqui a gente não pegou, né? Porque ele ficaria aqui e tu sairia nesse box que foi para cima, tá? Depois teve essa outra entrada aqui, ó, aqui nós teve a possibilidade de 466 pontos. Dentro desses 460, tu poderia ter pego aí uns 300, 200 pontos, tá? E também não foi registrado. Muito bem, aí aqui a gente não entrou porque entramos nesse verde aqui e saímos nesse primeiro que veio para baixo, tá? Beleza, então repara que teve 2 ou 3 momentos, teve 1, 2, 3, teve 3 momentos no dia que se tu somar esses pontinhos todos, vai dar algo em torno de 500 pontos, tá? Uns 300 pontos aqui, uns 100 pontos aqui, uns 100 pontos aqui, ou 50, vai dar próximo dos 500 pontos nesse dia. E, no entanto, nós marcamos 0, tá? Porque mesmo que a gente alcança lá 200 pontos aqui, 300 pontos ali, 100 pontos lá, atingir os 500 pontos, a gente não vai marcar, vai marcar 0, tá? Então eu só marco gain, só marco que 500 pontos quando a entrada for de uma única operação, não é o somatório das operações. Então isso é muito importante, tá? É importante vocês se ligarem nisso, porque para poder entender a nossa estatística, tá? Eu sempre jogo para baixo. Então o que eu mostro é resultado da gente jogando lá embaixo, na pior das hipóteses, tá? Porque tu com certeza tu consegue ir bem mais, mas eu jogo bem lá embaixo para ver a realidade. Vamos pegar aqui mais um dia 19, ó, dia 19 de janeiro. Vamos pegar aqui 19 de janeiro, vamos ver o que aconteceu nesse dia. Ó, olha aqui, ó, dia 19 de janeiro. O que nós temos ali? 19 de janeiro, nós temos um gain de 500 pontos. Tá. Então vamos lá. Ah, mas Bonete, aqui já teve um loss logo de cara. Vamos ver. Ó, pegando aqui, olha lá, 119 pontos. Vamos botar numa outra forma aqui para enxergar melhor, ó. Pegando bem aqui no iniciozinho até lá no ponto da linha, ó. 115 pontos, 119 pontos, 117. Então foi tranquilo, bateu 115 pontos, protegeu no 0 a 0, tá? Por isso é importante estar sempre protegido. Olha aqui, nesse caso aqui, mesma coisa, ó. Olha lá, bateu 140 pontos, ficou protegido também. Aí essa entrada aqui, olha aqui essa entrada, quantos pontos deu aqui? 495 pontos. 495 pontos deu essa entrada. Foi registrado gain? Não, não foi registrado gain. Aonde que foi o nosso gain? Foi aqui, ó. Mas olha essa outra entrada aqui, ó. Ó, aqui nós tivemos 265 pontos. Também não foi registrado. E aí aqui é que foi, ó. Aqui entrou, certo? 650, ele foi até mais, né? Ó, pegando aqui, ele teve a possibilidade de 1036 pontos. Desses 1036, nós vamos registrar 1000 pontos? Não, nós vamos registrar só 500 pontos, tá? Só 500 pontos. Então, isso também é muito importante. Mesmo que uma entrada registre 2000 pontos que dê para fazer, nas nossas estatísticas vai só 500 pontos, tá? Então, muitas vezes acontece do preço ir embora, fazer lá 1000, vamos esticar tanto, mas que o preço faça 800 pontos, que faça 700 pontos, que é algo mais dentro da nossa realidade, né? O preço faz lá 700 pontos. 800, quantos que a gente vai registrar? Nós vamos registrar 500 pontos, tá? Então isso é importante saber, beleza? E por fim, o último dia, ó, então nós registramos só um gain.
E agora aqui, o último dia 27 de janeiro, 1000 pontos. Vamos ver lá então o que foi no dia 27. Dia 27, 23, 24, 25, 26, 27. Olha só aqui, ó. Olha só aqui. Dia 27, olha o tamanho dessa pernada aqui. Nós tivemos uma entrada aqui, ele subiu um pouquinho, né? Deu loss? Não deu loss, porque olha lá, ó, ele chegou a bater 230. Vamos aproximar um pouco mais, que acho que está muito longe, né? Ó, ele deu uma entrada de venda aqui, aí foi contra, né? Foi contra quantos pontos? 210. Aí depois ele desceu, depois ele subiu, chegou aí mais 240 pontos. Não nos estopou, porque o nosso stop é 300 pontos, lembra? O que pode ter acontecido é, se tu entrar protegido, aqui embaixo tu protegeu e aqui tu saiu no 0 a 0. E aí, se acontece isso de tu entrou aqui, subiu, desceu, voltou e te tirou no 0 a 0, beleza, tu sai no 0 a 0. Mas se tu tá percebendo que tá tudo vermelho e ele apontou para baixo novamente no mesmo ponto, aqui ó, ele apontou para baixo no mesmo ponto aonde tu tava antes, ó. Então, se aqui que tu entrou, tu desceu e quando voltou para cá te tirou no 0 a 0 e depois quando ele apontou para baixo no mesmo ponto e tá tudo vermelho, tu entra de novo. Se estiver tudo vermelho, tá? Tu entra de novo. Por quê? Porque o mercado tá te mostrando que ele continua com força de venda, só que ele tava oscilando e dentro dessa oscilação, né, acabou te tirando, mas aí tu pode continuar na operação, entra novamente. E aí quem entrou, olha lá, foi embora, né? Entrando aqui, teve a possibilidade de buscar 1.600 pontos. Ah, mas Bonetti deu 1.600 pontos, então quer dizer que tu registrou 1.000 pontos, né? Não, foi registrado 500 pontos nessa pernada toda aqui. E os outros 500 pontos foi justamente aqui, ó. Nessa... Ó, pegou na primeira zona de reversão, o preço entendeu que era uma zona de volta, né, do preço, deu uma entrada aqui e aqui nós pegamos mais, até aqui deu 469 e aí subiu ali, ó, 530, 540 pontos. Então bateu meta aqui também. Lembrando que nesse caso aqui, ó, ele deu uma entrada, tá? Zona de reversão, mas logo na frente tinha uma região do bola-bola, né? Ó, essa linha pontilhada aqui, ó, 113 mil. Então aqui a ideia era entrar com bastante precaução, porque ele poderia fazer isso, ele poderia subir, chegar aqui no bola e descer. Por que que eu resolvi entrar aqui? Porque eu vi a distância, olha a distância daqui até o bola. Nós temos ali 136 pontos, 140 pontos arredondando. Então, com 140 pontos, eu imaginei, vai dar tempo de me proteger, caso ele vá ali, bata e me tire, tá? Então, quem entrou protegido, olha o que aconteceu. Bateu ali o 140, ele protegeu e depois ele voltou e te tirou no 0 a 0, tá? Te tirou na proteção. Então, é de se pensar, às vezes, operar protegido ou não, tá? Então, tudo depende. Para mim, eu opero sempre protegido. Eu não me importo se o preço andar e depois ele voltar e me tirar e depois ele andar a favor. Não me importo. Tá? Eu prefiro sair no 0 a 0 no final do dia do que sair no negativo. Tá? Então, mas tem aluno que opera que nem é nas nossas estatísticas. Ou é ou da gain ou da loss. Ele não opera protegido. Ele vai protegendo já conforme ele vai sentindo. Tem vários alunos que é assim. Tá? Então, beleza. Certo, pessoal? Deixa eu voltar para cá, então. Essa, então, é as nossas estatísticas, tá? Que a gente vai apresentar nas nossas redes. Fechamos aí com R$200 negativo. E aí, vamos ver como é que fica para o mês de fevereiro, né? Se dá uma melhorada ou não. Eu acredito que sim, baseado aí no que a gente começou o mês de fevereiro, né? Ó, começamos o mês já batendo meta boa, né? 1.000 pontos aqui, mais 1.000 pontos aqui, certo? Então, acredito que o mês de fevereiro seja um mês mais tranquilo.
já passou as eleições, já não tem mais nada para ser feito assim politicamente. Ontem foi um dia de votação lá da presidência da Câmara, da presidência do Senado. Então, assim, acho que agora acabou, né? Acabou. Agora vem aí carnaval, né? Então não tem mais nada assim que envolva questões econômicas, tá? Então vamos torcer, vamos torcer. Vamos dar uma namorada aqui só no dólar, ó, só pra gente ver como é que foi o dólar. O dólar, ele também, né, em alguns momentos salvou, em alguns momentos detonou. Olha como foi bem complicado aqui, ó. Ó, ele dava pouquinho, aqui deu um gain, aqui deu um gain, aí já deu um loss ali, ó, aqui também deu um loss. Então o mês, aqui deu um gain bem bonito, tá? O mês de janeiro foi complicado, foi complicado. Aí aqui, por exemplo, ó, esse dia 24 de janeiro, olha só o gain que ele deu, ó, ele registrou 35 pontos de gain. Aí quantos pontos vai para a nossa estatística? Só 15. Tá? Só vai 15 pontos. Então seria muito fácil para mim simplesmente ir ali e colocar 35 pontos de gain no dólar e fechar o mês no positivo, né? Seria muito fácil, muito fácil. Ó, olha só aqui, ó, mesma coisa. Aqui deu quanto? 21 pontos, 22 praticamente. Vai registrar só 15, tá? Então vários meses, vários dias ali foi assim, ó. Aqui também, ó. Olha lá quanto bateu, 32 pontos. Foi registrado 15. Aqui 23 pontos, só foi registrado 15, certo? Então, pessoal, é para vocês entenderem, ó, os últimos dois aqui, ó. Olha aqui, aqui deu uma entrada na reversão, a zona de reversão. Olha quantos pontos ele atingiu, 36 pontos. Aqui atingiu 38 pontos, tá? Então assim, pessoal, é muito fácil, né? É muito fácil manipular esses resultados, tá? Então vocês têm que prestar bastante atenção no histórico das pessoas, no histórico de quem divulga. O pessoal vai lá e coloca aqueles indicadores miraculosos, né? Que fazem milagres e que nunca dá loss. Cara, não é assim que funciona. Vai ter loss, vai ter dias de loss, vai ter dias de fúria, vai ter mês que tu vai fechar no negativo, vai, né? Então isso faz parte. Agora o importante é a pessoa que está querendo te vender, ela tem que te dar a realidade, né? Mostrar para ti a realidade, não ficar ali só mostrando o bem bom. Eu já perdi rios de dinheiro nessa situação, né? De ir lá e acreditar no indicador do cara lá, comprar o indicador dele que era para ser top e ter assim na primeira semana R$1.500 de prejuízo, entendeu? Então, e olhando ele lá, eu tive R$1.500 de prejuízo na primeira semana e o cara só postando gain todo dia, gain, né? Então, enfim, nós aqui somos diferentes, tá? A gente mostra o que é a realidade. Se deu gain, se deu loss e vida que segue, beleza? Basicamente acho que era isso, pessoal. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma tela, tá? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui o meu histórico, tá? Agora a gente vai... uma outra coisa importante, tá? Que eu já estava esquecendo. Agora, mês de fevereiro, nós vamos tirar férias, tá? A Trader de Pai para Filho vai entrar em férias. Nós aqui conversamos porque a escola das crianças de todo mundo aqui volta agora em fevereiro, lá pelo dia 20 e poucos, né? Então, como a gente não parou na virada de ano, a gente não parou em janeiro, não paramos em nada, a gente vai parar agora, né? Do dia amanhã, na realidade, amanhã é nosso último dia, tá? Então a gente vai parar amanhã, nosso último dia, dia 3 de fevereiro, a gente para mesmo dia 6, tá? Então a gente para dia 6 e volta dia 20, tá? A gente para dia 13 e volta dia 20 de fevereiro. Um pequeno recesso aí, um pequeno descanso, mas as nossas estatísticas vão seguir normal, nós vamos seguir operando, só não vamos talvez postar nada, não vai ter nenhum vídeo,
tá? Não vai ter suporte. Quem for solicitar licença, talvez a gente não consiga gerar as licenças ali, até porque eu vou estar com o meu computador viajando, né? Mas sabe como é que é? Vou estar com filhos, esposa, então a gente não vai ter aquele tempo para ficar mandando licença. Então a gente pede a compreensão de vocês, né? Que nesse período aí de 6 a 20, nós vamos estar... De 6 a 20, é isso? Até nem me lembro mais. De 6 a 20. Nós vamos estar aí em recesso, né, de férias, porque logo depois, dia 25, dia 23, eu não lembro agora quando é que inicia as aulas de todo mundo. Então é o último momento que a gente tem para tirar férias, tá? A gente vai estar respondendo e-mails normal, no Telegram. Provavelmente eu vou estar ali online direto também, tá? Porque isso é uma coisa que eu tô no celular ali direto. Então, se tiver dúvidas, manda ali. Só talvez eu não tenha como responder algo relacionado ao gráfico, tá? E licenças também, talvez eu não consiga gerar licenças. Mas quem tiver com a sua licença expirando e quiser renovar, manda mensagem que a gente para o mundo, faz um esforço que tiver que fazer para mandar a sua renovação. Tá? Talvez a gente não vá fazer licença para quem estiver chegando, para quem quiser fazer o teste. Aí a gente pede para esperar o nosso retorno. Tá? Então, ou pede a tua licença até amanhã, né? Até amanhã. Sexta-feira é o nosso último dia. Até amanhã a gente consegue gerar as licenças, tá? Uma outra questão. Muita gente está me perguntando o que são essas linhazinhas aqui, ó, que quando tu encosta... peraí, eu não troquei de tela. Aqui, ó. Vamos botar aqui novamente no índice, só para não ficar tão poluído. Ó, muita gente está me perguntando o que são essas linhas aqui que quando eu passo o mouse em cima aparece, né? Não sei se vocês perceberam, mas olha só aqui, ó. Qual é a ideia dessas linhas? Deixa eu aproximar bem aqui para vocês verem. Ó, o mercado está rolando, tá? O que acontece? Nós operamos no Renko, certo? O Renko, ele é um box que ele trabalha um box do lado do outro. Porém, ele nunca fecha um do lado do outro. Ele fecha ou acima ou abaixo, certo? Então, o que acontece? Olha só, vamos fazer duas flechinhas aqui. Olha, agora o mercado deu uma esticada, hein? Vamos fazer duas flechinhas aqui para vocês entenderem bem. Ó, essa aqui é vermelha e essa aqui é verde. Tá? Então olha só, esse box aqui, ó, ele tá trabalhando agora, certo? Aí, onde ele vai, se ele for para cima, onde ele vai fechar? Se ele for para baixo, onde ele vai fechar? É exatamente isso que eu quero que essa linha mostra para vocês. E aí, olha só, o box ele sempre trabalha um lado do outro, ele fechando em cima, ele fecha aqui um box para cima, né? Olha só, esse cara aqui ele fechou acima, esse aqui acima, esse aqui fechou abaixo. Então, repara nesse canto aqui, ó. Olha só, o que esse 112.955 está em verde. E esse outro aqui, ó, 112.670 está em vermelho. O que é isso? É justamente aonde vai fechar. Se for para cima no positivo, ele vai fechar aqui. Se for para baixo, ele vai fechar aqui. E essas são as linhas, ó. Então olha só aqui, ó, vou botar aqui, ó, nesse vermelho, justamente no alinhado com 112 lá, ó. Só que eu vou ter que ir meio rápido, porque senão ele já muda. Vou botar esse aqui e esse aqui, ó, alinhado no vermelho, ó, tá vendo? Vou botar mais para cá. Ó. Agora vamos encostar na linha aqui para ver, ó. Olha lá, ó. Olha, tá vendo? Então, essa linha mostra onde é que ele iria, aonde ele iria fechar se ele fosse fechar em cima, aonde ele iria fechar se ele for fechar embaixo. Então, olha aqui, ó, ele vai fechar aqui embaixo. Agora olha ali, ó, onde ele fechou? Não fechou aqui? Ó. Agora olha esse de cima. Ó, ele vai fechar aqui, ó. Ele vai fechar aqui. E se ele for para baixo, ele vai fechar aqui. Como é que eu sei disso? Porque eu tô olhando isso aqui, ó. Olha lá, ele não fechou lá em cima, ó, ele subiu, fechou bem na linha. Porque eu estou olhando essa opção aqui, ó, verde e vermelho, é onde ele vai fechar. E isso é nada mais do que essas linhas aqui, ó.
Agora vamos fazer o exemplo nessa, ó. Aqui e aqui. Olha onde estão as linhas lá, ó. Não tá batendo na setinha verde e na setinha vermelha? Então é só isso, tá, pessoal? É só isso. Isso daqui não é um indicador secreto, não é nada secreto, não é nada que... Teve gente dizendo que era um indicador secreto, um código, né, de médias, e não, nada a ver. Isso aqui é apenas uma indicação de onde ele vai fechar, tá? Olha lá, se ele fechar para baixo, ele vai fechar na seta vermelha. Se ele fechar para cima, ele vai fechar na seta verde, tá? É isso. E isso tu pode acompanhar olhando lá no canto, olhando aqui, né, onde está vermelho e verde, ou quando tu passa o mouse aqui, ele vai te mostrar, ele vai fechar naquele ponto ali. Isso é para te projetar mais ou menos onde vai o preço. Por que a gente fez isso, tá? Por causa de... Tem muita gente que opera no celular, tá? Muita gente opera no celular. E aí na versão mobile do Profit é meio complicado de tu colocar ali as operações, tu tem que digitar e tal, é diferente. Então com esse indicador ele te mostra aonde, exatamente qual é a posição onde ele vai fechar se ele for para cima. E aí com isso tu consegue, antes dele fechar, já saber a posição. Por exemplo, nesse cara aqui, ó, eu já sei que se ele fechar para cima, ele vai fechar no 113.240. Eu já sei que se ele fechar para baixo, ele vai fechar no 112.956. Então, na versão do celular, eu consigo ir lá e já digitar uma ordem de compra, digamos. Caso eu quero uma ordem de compra, eu já consigo digitar uma ordem de compra no ponto onde eu quero que ele feche. No ponto onde eu quero que ele feche para venda, eu já vou botar uma ordem de venda, tá? Então é só por isso, tá? Basicamente era isso, tá, pessoal, que nós tínhamos hoje para passar de informações referente às nossas férias, referente a esse indicador fantasma aqui que ele tinha, referente aos nossos resultados mensais, né? Falar sobre a nossa transparência, sobre a nossa honestidade, sobre a divulgação dos nossos resultados mesmo estando no negativo. Beleza? Seguimos aí, eu espero que para fevereiro seja um mês melhor, né? Um mês mais tranquilo. Se for um mês ruim, nós vamos postar os resultados também, certo? Boas férias para mim, boas férias para a equipe, né? Que o pessoal possa descansar, se preparar, se organizar para que esse ano começa mesmo agora, né? No final, depois do carnaval é que o ano começa. Beleza? Vamos nos falando, galera. Um abraço.